Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero que você já me responda aí, olhando esse exercício, quantos quadrados você está vendo nessa imagem. Eu sei que talvez você já tenha se deparado com problemas desse tipo. Não sei se você já conhece os atalhos aí para resolver, né? Os padrões aí que a gente consegue extrair. Mas a gente vai conversar bastante, vai explorar esse em um tipo parecido de exercício. A gente vai ver como que outros assuntos de matemática aparecem aqui no meio. Então tem bastante aprendizado para você nesse vídeo de hoje, beleza? Então já vai deixando o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui. E comenta aí caso você já queira dar sua resposta antes de ver como eu vou resolver, beleza? Já deixa aí qual dessas alternativas é a resposta certa, fechou? Vamos lá então. Como é que a gente sabe quantos quadrados eu tenho na imagem aqui do lado? Para a gente entender isso, quero que você aprenda uma técnica para resolver problemas, que é você começar com coisas mais simples. Se você olhar, esse quadrado, ele tem 7 por 7, né? As medidas dele vão ter 7 quadradinhos aqui por 7 sentido vertical. Então, obviamente, vai ser uma quantidade relativamente grande de quadrados e não vale a pena você contar. Porque além de você contar os pequenininhos um por um, você também vai ter o quadrado 2 por 2, que você vai ter que contar. Você também tem o quadrado 3 por 3, os quadrados 4 por 4 e assim por diante. Então tem vários tamanhos de quadrado e não faz sentido a gente ficar contando um por um, porque a gente pode até esquecer de alguns. Então a gente vai investigar um padrão para conseguir dar essa resposta. Esse padrão começa analisando um único quadrado. Nesse caso aqui, como a gente só tem um quadrado com um único tamanho, então a resposta é 1. Agora, quando olho esse cara, a gente vai ter 4 quadrados pequenininhos, que são esses daqui, então 1, 2, 3 e 4, mais um quadrado grande. Então, vai ser 4 pequenos mais um grande. Beleza? Obviamente, o total é 5, mas eu quero que você vá percebendo esses números que a gente está somando. Agora, um 3 por 3. Então, eu vou ter 9 quadrados pequenos, certo? Porque é o 3 vezes 3. Depois, os quadrados 2 por 2. 1, aí, 2, 3, 4. Então, 4 quadrados 2 por 2. E, por último, um único quadrado 3 por 3. Então, isso aqui deu 1. E aí, somando tudo isso, vai dar 14. Último exemplo, para a gente investigar esse padrão realmente, vai ser esse daqui que é 4 por 4. Então, a gente vai contar os menores, que vão ser 16, né? Então, nem preciso insistir muito nisso, que você já pegou essa ideia. Aí, depois, os quadrados 2 por 2 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são 9 quadrados 2 por 2. Depois, quadrado 3 por 3 agora. 1, 2, 3 e 4. 4 quadrados 3 por 3. E o último quadrado, 4 por 4, que é esse daqui, que é um só. Beleza. Então, quando a gente soma isso aqui, vai dar 30. Então, o que eu quero que você perceba, olha só, tudo que acontece no quadrado anterior, a gente traz ele para somar. Então, veja, esse 1 aqui, ele aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Aí depois, esse 4, ele aparece aqui, aqui e aqui. Depois, esse 9 aparece aqui e aqui. E aí, por último, a gente tem o 16. E, além disso, olha que interessante. Esse 4, eu posso escrever ele como 2 ao quadrado. Então, eu poderia falar que esse 5 ele é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí aqui embaixo, o 9 ele é 3 ao quadrado. Então, isso aqui é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Depois o 16, ele vai ser 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o 16. Então, veja, para cada quadrado, tamanho do quadrado, a gente está somando os quadrados perfeitos. Então, se eu estou pegando aqui um quadrado 4 por 4, eu estou somando os quadrados do 1 ao 4. Eu somo tudo. Então, se você perceber esse padrão, a gente consegue já responder o exercício anterior. Então, veja, se eu tenho aqui um quadrado 7 por 7, eu vou ter que somar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. A gente já sabe que esta parte aqui
é 30. A gente já calculou isso. Então, vou até deixar esse 30 destacado. Aí falta somar o 5 ao quadrado, que é 25 mais 36 mais 49. Se você fizer toda essa soma, isso vai dar exatamente 140. Então, 140 é a resposta desse primeiro problema. Então, veja, a gente não precisou contar um a um. Esses exemplos que eu mostrei para vocês foi só para você perceber o padrão. E uma vez que você já entendeu como é que esse padrão funciona nesse tipo de problema, você sempre vai conseguir ir partir daqui direto. E aí a gente está realmente pensando no que está acontecendo e usando uma habilidade muito importante, que é essa detecção de padrões, né? A matemática ela é muito disso, você perceber padrões. Porém, e se ao invés de um quadrado 7 por 7 fosse um quadrado n por n? Se a gente quisesse achar uma fórmula que de cara ela já entregasse para a gente o resultado de todos os quadrados naquela imagem, né? Como é que seria isso? Aí, para esse caso, a gente vai conversar mais no fim da aula. Eu vou demonstrar para vocês uma fórmula para você somar todos os quadrados de 1 até n, e aí com isso você vai conseguir resolver qualquer problema direto, sem somar um a um, beleza? Mas agora eu quero fazer um outro tipo de exercício. Ao invés da gente somar a quantidade de quadrados na imagem, eu quero mudar isso daqui para retângulos. Não sei se você sabe, mas todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Isso significa que nessa imagem eu vou ter muito mais retângulos do que quadrados somente, tá? Então, como é que a gente vai calcular isso, sendo que um retângulo pode ter diversos tamanhos diferentes? Um exemplo, isso daqui seria um retângulo, 2 quadrados por 1. Um outro exemplo de retângulo seria isso daqui, ó. Esse é um outro tipo de retângulo. Eu poderia ter um retângulo assim também. Então veja quantos casos diferentes eu tenho. É praticamente impossível você contar um a um sem se perder, principalmente num quadrado tão grande desse. Então, para a gente resolver esse tipo de problema, aí a gente parte para análise combinatória. A gente vai usar combinação para resolver isso. Então, eu vou apagar essa parte de baixo. E como é que a gente usa a combinação para resolver esse tipo de problema? Você pensa o seguinte: para eu formar um retângulo nessa imagem, eu tenho que olhar as linhas que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E nessa direção também vão ser 8 linhas. Tudo bem? Para você formar um retângulo, você vai precisar escolher 2 linhas numa direção, por exemplo, na direção vertical, e 2 linhas na direção horizontal. Quando você faz essa escolha, automaticamente você formou um retângulo. Quer ver só? Vamos supor que eu tivesse escolhido esta linha com esta linha. Então, quando eu falo isso, eu estou pegando toda essa linha aqui que você está vendo e essa daqui. E na outra direção eu tivesse escolhido esta linha aqui com esta linha. Então, qual é o retângulo que eu formei? Seria este cara daqui, né? Quando eu escolho 2 linhas numa direção e 2 linhas na outra, automaticamente eu formo um retângulo, que seria meio que a intersecção, né, dessas linhas. Então, essa é a ideia que a gente vai usar para calcular todos os retângulos possíveis dessa imagem aqui, com combinação, sem ter que contar um por um. Então, como eu falei, a gente vai fazer escolhas. Então, primeiro eu vou escolher 2 linhas numa direção, isso seria uma combinação de 7, escolhe 2. Tem gente que gosta de usar a notação de combinação assim, né? Combinação de 7, escolhe 2. Ou, eu também gosto de usar assim, né? 7, escolhe 2, tá? Esse parênteses grande é opcional, tá? A conta vai dar na mesa, é só uma questão de notação. Então, escolhi 2 linhas de uma direção. Desculpa, esqueci que aqui tem que ser 8, né? Então, são 8 linhas disponíveis e eu escolho 2. Por mais que eu tenha 7 quadrados, eu tenho 8 linhas, tá? Você pode até contar, a gente já fez essa conta. Então, escolhi 2 numa direção, vou escolher na outra agora, 8, escolhe 2. Beleza? E eu estou multiplicando porque para cada 2 linhas que eu escolher, eu tenho todas as outras combinações na outra direção, por isso que a gente multiplica. Então, vamos lá, fazer a conta. Essa combinação, já indo direto ao ponto, vai ser 8 vezes 7 dividido por 2 e 8 vezes 7 dividido por 2. Então, aqui vai dar, esse 2 corta com 8, aqui corta com 8, sobra 4 lá em cima, então vai ser 28 vezes 28. E essa conta vai dar 784. Obviamente, a gente não tinha alternativas para isso, né, porque é um outro problema, mas eu vou deixar adicionado aqui, ó, 784.
4. Então, a gente tem só nessa imagem exatamente 784 retângulos. Olha como é brutal a diferença, né? De quadrados disponíveis e de retângulos. Significa que também esses 140 já estão inclusos aqui nesses 784, né? Porque todo quadrado é um retângulo. Então, ele já está incluso nessa conta. Tudo bem? Então, é uma forma interessante de você resolver esse tipo de problema usando combinação. Legal? Fez sentido? Se você gostou só dessa técnica diferente, talvez você não conheça, já deixa um like aí, que se você ainda não clicou. E agora, já que a gente está partindo para o fim do vídeo, eu vou te mostrar como é que a gente calcula essa soma de quadrados até um n arbitrário, tá? Vou te mostrar a forma de deduzir isso. Então, essa parte é extra, aí é totalmente opcional se você quer ver ou não. Para a gente resolver isso, a gente vai precisar de um produto notável, que é esse daqui. Eu mostro até para os meus alunos uma visualização geométrica de por que esse produto notável é dessa forma, mas para a gente não deixar o vídeo muito longo, eu vou deixar a explicação para outro momento. Então, vamos usar esse produto notável. E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um produto notável só com números aqui, e você já vai entender por quê. Então, eu vou começar falando que eu quero 0 mais 1 ao cubo. Isso vai ser 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes 0 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. Sem segredo, só estou usando essa estrutura aqui de cima. Aí agora eu vou escrever 1 mais 1 ao cubo. Isso é, 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. Próximo, 2 mais 1 ao cubo. Então, 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 1, mais 3 vezes 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. E só mais um exemplo para você entender o padrão. 3 mais 1 ao cubo é 3 ao cubo, mais 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 1, mais 3 vezes 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. Beleza? Olha só, o que a gente quer descobrir é a soma desses caras que eu estou colocando em vermelho. A gente quer saber a soma deles. Obviamente, aqui desse lado, a gente vai ter 1 ao cubo, do outro lado 2 ao cubo, aí embaixo 3 ao cubo e aqui 4 ao cubo, né? Porque é só você somar dentro do parênteses. E a gente pode seguir isso aqui indefinidamente até o n mais 1 ao cubo, que seria um n arbitrário que a gente quer descobrir. Então, eu vou colocar aqui n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 1, mais 3n 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. E aí, esse n ao quadrado está envolvido na soma que a gente quer. O que a gente vai fazer agora, eu vou somar essa galera, somar todo mundo. E eu já quero que você repare o seguinte, ó. Quando eu somar desse lado da igualdade, eu vou ter os cubos, né? 1, 2 e 3. E aqui do outro lado também vão aparecer, só que eles estão defasados. Então, esse 1 ao cubo vai cancelar com esse 1 ao cubo. Esse 2 ao cubo cancela com esse 2. Esse 3 cancela com esse 3. Esse 4 vai cancelar com esse 4. Esse n ao cubo vai cancelar com o n ao cubo que vai aparecer antes dele. Então, vai sobrar aqui somente o 0 ao cubo, que é 0, e o n mais 1 ao cubo, do lado esquerdo. Então, somando tudo isso, desse lado ficou n mais 1 ao cubo. Do outro lado, esse 1 aqui não vai influenciar em absolutamente nada. Esse 3 eu vou colocar em evidência, então vai ser 3 vezes a soma dos quadrados, que é o que a gente está buscando. Então, o 0 eu vou ignorar, vai ficar 1 quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Do outro lado, que é isso aqui que você está vendo, eu vou até deixar em outra cor também, a gente vai ter a soma dos naturais. Então, vai ser 3 vezes 1 mais 2 mais 3 até n. E por último, esses caras daqui, ó. Eu estou somando 1 quantas vezes? Estou somando vários 1s aqui. E quantas vezes eu estou somando? É só você olhar, por exemplo, do primeiro cara, que é o 0, até o último, que é o n. Então, de 0 até n, quantos números eu tenho? n mais 1, tudo bem? Então, aqui eu adiciono n mais 1, que representa a soma desses 1s. Maravilha. Então, aqui está a parte laranja, que é a soma dos naturais. Aqui está a parte em vermelho, que é a soma dos quadrados, que é o que a gente está buscando. Então, desse lado vai ficar n mais 1 ao cubo, mais 3 vezes, vou chamar de S, porque S é a soma que a gente está buscando, mais 3 vezes
Aqui, a soma dos naturais tem a ver com PA, você já deve ter estudado. Eu vou colocar a fórmula direto para a gente ganhar tempo, mas, enfim, a gente pode discutir sobre ela em outro momento. Ela é até que simples de entender o motivo. Então, isso aqui direto vai ser N, que multiplica N mais 1, dividido por 2. E aí sobra N mais 1 do outro lado. Então, isso aqui é a parte laranja. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter 3S, que vai ser igual a N mais 1 ao cubo, menos 3N, N mais 1 sobre 2, mais N mais 1. A gente pode até colocar em evidência, então 3S vai ser o N mais 1 colocando em evidência, aí vai sobrar N mais 1 ao quadrado, menos 3N sobre 2, mais 1. Maravilha? Então, 3S vai ser igual a N mais 1. Aqui vai ficar N ao quadrado mais 2N mais 1. Aqui, desculpem, aqui seria menos. Então, menos N mais 1 e menos 1. E aí vai ficar menos 3N sobre 2, menos 1. Esse cara cortou, então ficou 3S é igual a N mais 1. Depois, N ao quadrado, 2N menos 3N sobre 2 vai dar exatamente N sobre 2. E aí eu posso até colocar todos eles no mesmo denominador, 2. Então vai ficar 2N ao quadrado, tudo isso sobre 2. E aqui colocando em evidência, N mais 1. Aqui colocar o N em evidência. Então, N, 2N mais 1 sobre 2. Então, por fim, a soma que a gente está buscando, que é a soma dos quadrados, vai ser N mais 1 vezes N, que multiplica 2N mais 1. Tudo isso dividido por 6. Finalmente chegamos no resultado que a gente queria. Tudo bem, gente? Então, essa é a fórmula que vai dizer para a gente a soma dos quadrados, ou seja, ela está representando 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até o n ao quadrado. Se você lembrar daquele exercício lá que a gente fez no começo da aula, a gente queria saber quando o n fosse 7, né? Então, quando o n for 7, a gente vai colocar aqui a soma de 7, vai ser 7 mais 1, que dá 8, vezes 7, vezes 2 vezes 7 mais 1 vai dar 15. Tudo isso dividido por 6. Então, esse 6 aqui eu posso escrever como 3 vezes 2. Esse 2 corta com 8, que dá 4. Esse 3 corta com 15, que dá 5. 4 vezes 5 dá 20, vezes 7, 140. Então, chegamos exatamente no mesmo resultado que já tínhamos chegado, só que agora por esse caminho com esta fórmula. Então, antes de tudo, parabéns por você ter chegado até aqui, porque não é fácil encarar uma demonstração no vídeo, eu sei disso, só quem está realmente interessado. Então, você chegou até aqui, parabéns, tenho certeza que você ficou um pouquinho mais inteligente depois dessa. E me conta aí se você já tinha visto essa demonstração. Porém, o que eu quero falar para vocês é que, com um simples exercício, que foi esse que a gente iniciou, quanto que a gente consegue explorar e usar diversas ferramentas da matemática para solidificar o aprendizado. Então é isso que eu falo, quando você quer realmente aprender, ganhar velocidade, faz parte do seu estudo, do seu aprendizado fazer esse tipo de coisa. Claro que não tão a fundo como demonstrar e tal, mas tentar perceber padrão, encarar as coisas de um jeito diferente, usar outras áreas da matemática, igual a gente usou aqui a análise combinatória. É óbvio que daria para explorar também muito mais esse exercício, mas a gente vai parar por aqui, que eu só queria mostrar essa ideia para vocês e ensinar vocês a pensar em um problema que na maioria das vezes é simples, às vezes a gente só para na primeira resolução e vai embora, mas dá para explorar bastante. Legal? Então, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aí se fez sentido para você, se você gostou dessa aplicação de análise combinatória também. Fechado? Então, por esse vídeo é isso, beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.